E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric. Espero que todos estejam bem, respeitando a quarentena, dentro da medida do possível para cada um, né? E eu vou aqui hoje apresentar para vocês como as mudanças climáticas contribuem para o surgimento de novas pandemias. Então, possivelmente, uma das consequências mais perigosas da mudança climática é o potencial que ela tem para a emergência e reemergência de doenças, através de bactérias, vírus, parasitas. E no decorrer das últimas décadas, a gente, como civilização, enfrentou uma gama alarmante de doenças infecciosas que se tornaram pandemias, como a cólera, gripe suína, entre outras. Só que a Covid-19 ela é uma que veio e deixou a gente realmente preocupado, porque ela oferece uma ameaça significativa ao sistema de saúde, por estar acontecendo muitos casos e a gente não ter controle, e estar superlotando hospitais e toda aquela situação que a gente já está acostumado. Não deveria, mas já está acostumado. E por conta disso, ela traz uma ameaça muito grande à população. Ao lado de mudanças climáticas, essa atual pandemia é uma das maiores ameaças que a gente tem para o planeta como um todo, né? Então a gente se faz duas perguntas a respeito disso. As mudanças climáticas contribuirão para a ocorrência de novas pandemias no futuro? A atual falta de vontade política, digamos assim, para enfrentar as mudanças climáticas coloca a humanidade em um risco potencial de novas pandemias? Então, essas mudanças e a saúde humana estão interligadas de muitas maneiras complexas. Os impactos das mudanças climáticas incluem aumento de temperatura, eventos climáticos externos, mudanças na precipitação, mudanças na distribuição da vida selvagem, aumento do nível do mar. E esses impactos ameaçam a nossa saúde porque afetam diretamente os alimentos que a gente come, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira e todo o clima que a gente vivencia no dia a dia, né? Na verdade, assim, afeta todos nós, mas quem é mais afetado, na verdade, por essas mudanças e esse impacto na saúde humana? Então, as mudanças climáticas podem afetar especialmente pessoas que vivem em áreas vulneráveis a tempestades costeiras, secas, aumento do nível do mar, onde as variações climáticas são bem delimitadas, né? E, além disso, pessoas que estão em situações naturais de vulnerabilidade, como idosos, pessoas mais pobres, né, que vivem abaixo da linha de pobreza, e até comunidades de imigrantes. Pensando nisso, por exemplo, a malária, ela afeta principalmente regiões tropicais e subtropicais, em países em desenvolvimento. Em áreas instáveis de controle da doença, as populações não têm resistência nenhuma, e a epidemia, quando vem, facilitada pelo clima, por causa do El Niño, que aumenta a temperatura lá em cima e aumenta a intensidade de vento, facilitando a reprodução, ela vem e causa um estrago, digamos assim, no lugar. Ela infecta muitas pessoas. No mesmo, a gente pode pensar assim no caso da dengue também pra gente. Quando chove muito, no caso da precipitação afeta muito o Brasil, chove bastante, fica com muita água parada em muitos lugares, poças de água, e aí facilita muito a reprodução do mosquito da dengue, do vetor que transmite a dengue. Além disso, roedores, que são transmissores de muitas doenças infecciosas, principalmente relacionadas em nações, como a leptospirose, né? E doenças diarreicas, que são muito associadas à sazonalidade, que dá a entender que são sensíveis ao clima. Por exemplo, elas costumam agir muito durante o pico da estação chuvosa, onde tem muita água disponível. E faz com que o ser humano entre muito em contato com essas fontes de água. Seja por recreação, né, nadar em algum lugar, ou esse tipo de coisa. Seja por contaminação de água potável, até através dos alimentos. O cenário, os cenários de mudança climática, eles incluem mudança na distribuição de doenças infecciosas. O que isso quer dizer? Que a incidência de doenças parasitais, doenças virais transmitidas por mosquitos, elas são muito sensíveis. Não somente por mosquitos, por qualquer vetor que a gente encontrar. Elas são bastante sensíveis às mudanças de clima. A mudança climática afeta essa transmissão de doença, alterando tanto a área geográfica como curtando o período de incubação de patógenos. E da mesma forma que a temperatura pode modificar o crescimento dos vetores e esse tipo e a taxa com qual eles se reproduzem também, né?
Aqui a gente vê que eles podem se adaptar a essas situações, essa mudança de temperatura e precipitação, e aí aumentar a sua amplitude geográfica e até encurtar o período de incubação, né? Então eles se reproduzem mais rápido. Vetores, patógenos, hospedeiros se estabelecem no ambiente e eles se reproduzem dentro de uma determinada gama de condições. Isso quer dizer que, dependendo da condição que eles têm, eles conseguem se reproduzir mais rápido ou mais lento. Temperatura e precipitação, eles pesam muito para essa balança. Eles afetam bastante como essas espécies se estabelecem e reproduzem no lugar. A elevação do nível do mar, vento, intensidade de vento, duração da luz, elas têm um peso menor, mas também são muito importantes nessa equação. A exposição humana a infecções transmitidas pela água, por exemplo, ela pode ser tanto pela ação humana mesmo, que seria exposição de esgoto em água, mas também pela chuva, né? E são eventos climáticos. Elas podem influenciar no transporte e na disseminação de agentes infecciosos, enquanto a temperatura afeta o crescimento e sobrevivência desses agentes. Aqui nesse gráfico a gente tem algumas informações que vocês vão ver nas próximas palestras que vão seguir essa, mas eu queria destacar aqui o aquecimento de oceano como o que a gente tem, na verdade, a mudança ambiental e tal, e como o agente causador e a doença. Aqui em relação ao aquecimento dos oceanos, a gente tem a doença que é a Red Tide, ou a maré vermelha, né? Que ela, nessa foto aqui a gente consegue ver que o aquecimento das águas dos oceanos faz com que um certo tipo de alga produza muito, se reproduza muito e produza muito um tipo de toxina, que é... E aí a água toda fica contaminada. É um efeito causado pelo clima, né? Pelo aumento da temperatura na região. Além disso, aqui a elevação da precipitação, a gente vê essa Rift Valley Fever, que é uma doença muito parecida com a dengue, transmitida por um vetor bem parecido, que tem o mesmo comportamento. Então ela é aumentada pelo aumento do número de postos para procriação desse mosquito. A emergência e reemergência de vírus, bactérias, parasitas são consequências das mudanças climáticas. O estresse que alguns vetores podem sofrer, eles têm um potencial de gerar a transmissão de patógenos zoonóticos, né? Além disso, o cruzamento entre específicos desses patógenos pode acontecer diante desse estresse, aumentando a variabilidade genética. Então, o ambiente desempenha um papel importantíssimo na transmissão dessas doenças. Portanto, as mudanças climáticas, como temperatura e precipitação, podem alterar a distribuição geográfica, diversidade, níveis populacionais, sazonalidade do patógeno, aumento de chance de transmissão de doença para as pessoas, que pode levar aos surtos emergentes das doenças. Aqui a gente tem um artigo bem interessante, que foi publicado em 2002, onde os autores fazem uma análise, uma predição, né, para 2085 da distribuição dos agentes dos vetores da dengue. Aqui nesse primeiro mapa é 1990. Esses valores embaixo estão na casa dos bilhões de pessoas. E aqui a gente tem a distribuição mais ou menos hoje conhecida, no caso seria em 1990. E aí, com os padrões de mudança climática de 1990 até 2002, que foi o ano que o artigo foi publicado, eles fizeram uma projeção para o ano de 2085, onde a gente vê a ampla distribuição da doença, onde ela já cresceu muito a amplitude dela de alcance, fazendo com que muito mais pessoas estivessem dentro da área de risco de transmissão da doença. Então, para fechar aqui, a melhor forma que a gente tem de prevenir contra essas pandemias é cuidar do nosso planeta, sem sombra de dúvida. Essa pandemia que a gente está vivendo agora nos pegou de mãos atadas, com certeza, mas é por isso que a gente tem que estar preparado para a próxima. Porque, ao contrário dessa, as que forem por mudanças climáticas, a gente tem tanto ciência quanto consciência dos impactos que essas mudanças podem causar na saúde humana. O que a gente tem que decidir agora é como a gente vai agir daqui para frente. Enfim. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem tirar aí no chat, também podem comentar aí embaixo, viu? Muito obrigado e até a próxima.